Amados irmãos e irmãs, a segunda leitura, retirada da carta de São Paulo a Timóteo, começa dizendo: antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ação de graças. Isso nos recorda que antes de tudo na nossa vida vem a oração. Para o cristão, a oração é um estilo de vida. Se vive como reza, e reza como se vive. A oração não é simplesmente reservar alguns momentos para Deus, é fazer de todo o meu dia consagrado ao Senhor. A oração é o impulso da alma para Deus. A oração é o batimento do nosso coração. A oração é a nossa mente ligada em Deus. A oração é uma lembrança de Deus. A todo momento que eu começo a me recordar de Deus, eu começo a rezar. Quando eu esqueço de Deus, então tudo em mim vai se perdendo. Aquele homem que não reza, que não se coloca em oração, é aquele mesmo que depois reclamará de que nada na vida deu certo, de que nada na vida está no lugar. As coisas ficarão no lugar quando nós tudo colocarmos em Deus, quando nos ajoelharmos e entregarmos ao Senhor e falarmos: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração é um dom da graça. Deus nos deu o dom de rezar. Dom tão precioso Deus nos deu de falar com Ele. Nós não poderíamos falar com Deus se Ele não se abrisse a nós. Mas Deus não somente se abre para nos receber, como Ele diz: orai. Jesus nos ensina a rezar. A oração é a vida da nossa alma. Quem reza tem a alma viva. Quando você está com o corpo enfermo, logo você corre ao médico e procura curar o seu corpo. Mas e a alma? Quando a sua alma está enferma, será que você ao menos sente a enfermidade da sua alma? Será que você recorre à oração para ser curado? Será que você recorre à confissão para ser purificado? A nossa alma anda tão enferma que a gente já nem sente mais. Há dores que de tanto doer nós não sentimos. E a alma daquele que se acostumou a ficar longe de Deus, acostumou-se com o pecado e aos poucos vai se perdendo. Nós não podemos nos esquecer jamais de rezar. Mas para aquele que busca a oração, existem 4 grandes dificuldades. Eu sei, existem muitos mais, mas vou destacar 4 grandes dificuldades para quem quer ter uma vida de oração. A primeira grande dificuldade é a distração. Você começa a rezar e vem outros pensamentos, você se distrai. Mas por um lado, a distração nos ensina onde nós estamos presos. Quando você começar a orar e os pensamentos te assaltarem, saberás aonde você está amarrado. Os seus pensamentos te levam para onde seu coração está voltado. A distração te revela aonde você deve crescer. Uma outra grande dificuldade da vida de oração é a aridez. Quando o seu coração se entristece, quando você experimenta a secura da oração, quando você não sente mais nada. Mas você descobre que a oração nem sempre é sentimento. A oração não é sentir. A oração é entrega a Deus. E mesmo que eu sofra naquele momento, eu devo estar com Cristo do Calvário. Às vezes estarei na oração com Cristo ressuscitado, às vezes com Cristo do Calvário, às vezes irei rezar e sentirei as dores da oração, às vezes irei rezar e experimentarei as graças e as doçuras que a oração traz à minha alma. O certo é, não posso deixar de rezar, não posso me perder na oração. Uma terceira dificuldade da oração é a falta de fé. E muitas vezes nós rezamos duvidando da nossa oração. Será que Deus vai me ouvir? Será que essa oração é válida? Será que realmente eu vou receber essa graça? E nós rezamos já sem fé.
e a nossa oração pouco frutifica, porque a fé é essencial para quem reza. Em muitos milagres, Jesus simplesmente dizia àquela pessoa: seja feita conforme a tua fé. A nossa oração necessita ser uma oração confiante, uma oração interna, uma oração de entrega, uma oração que sabe que Deus está nos ouvindo e que cuidará de nós. A nossa oração não pode ser uma oração duvidosa. E o quarto ponto, a quarta grande dificuldade da vida de oração é a assídia, é a preguiça. Uma das grandes dificuldades que nós temos para rezar é a preguiça. Chega o momento de rezar, e aí você começa a colocar coisas à frente de Deus. Você começa a dizer: eu estou cansado, eu estou com sono, rezo em outro momento, vou rezar só um pouquinho. E aí você vai deixando a sua oração por causa de uma preguiça que tomou conta do seu coração. Lembre-se, a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Juntamente com a preguiça vem outros pecados. Ela nunca vem só. Não se perca pela preguiça, mas sempre se colocar em oração. Sempre é possível rezar, e toda a nossa vida deve ser uma grande oração. Orai sem cessar é o pedido que nós temos, orai sem cessar. Mas só pode fazer uma vida inteira de oração aqueles que em determinados momentos do dia para rezar. Quando você para rezar, depois a sua vida vai sendo orante. Quando você reza antes de sair de casa, o seu trajeto é um trajeto orante. Quando você reza antes de trabalhar, o seu trabalho pode tornar-se um trabalho orante. E o cristão, no mínimo 3 vezes ao dia, deve ter um momento de oração. Ao acordar, ao meio-dia e ao entardecer. Coloco-me na presença de Deus para recordar que Ele está comigo em todo o meu trajeto, em toda a minha jornada. E em tudo que você fizer, orai. Até mesmo diante do seu trabalho, que o seu trabalho transforma-se em uma oração. São João Bosco dizia: trabalhar é orar com as mãos. É necessário também o trabalho transformar-se em oração. É preciso orar sempre, porque orar é uma necessidade. Orar torna possível aquilo que é impossível, torna fácil aquilo que é difícil. A oração fortalece os fracos, a oração levanta os caídos, a oração dá força para aquele que já nem sequer mais sabe como irá viver. A oração é sempre uma nova luz aos nossos olhos. Quem reza sabe para onde vai, porque Deus é o caminho, é a verdade, é a vida, e Deus nos guia. A oração e a vida são inseparáveis. Nós não podemos nos separar da oração. Orar sem cessar. É preciso unir a nossa vida à oração. Aquele que rezar terá uma vida transformada por Deus, porque a oração não é simplesmente parar alguns minutos para rezar, mas orar é um estilo de vida no qual eu faço tudo através de Deus.